Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Aproveitando que todos estão de pé, vamos fazer menção do texto a qual o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Enquanto vocês localizam o texto, eu faço os meus agradecimentos. Sou grato a Deus por essa rica oportunidade. Sou grato também aos meus pastores, pastor Rodrigo e pastora Mônica, que Deus continue abençoando. E grato à missionária Adriana, que nos concedeu a oportunidade e nos fez o convite. Aos demais obreiros dessa casa, aos demais pastores, missionários e missionárias, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Minha família, minha mãe, minha prima, meus tios, meu irmão, que Deus abençoe. Quantos acharam o texto? Lucas 10, digam amém. Muita gente, pouco amém. Mas vou ler. Lucas 10, versículo de número 1 até o 3. Depois vamos ler o 17. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante de si, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Portanto, lhes dizia: a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide pelo caminho, eis que eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Versículo 17. E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele disse-lhes: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Versículo 20, último. Mas não vos alegrei por isto, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. E você se senta dando glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é quase o fim do ano 32 da Era Comum. Faz uns 3 anos em que Jesus foi batizado. Nos últimos 6 meses do seu ministério, Jesus ele passou grande parte na Judeia. Logo após a Páscoa do ano de número 30, ele ficou um tempo ensinando e na Judeia e viajando por Samaria. Depois da Páscoa de número 31, os judeus na Galileia tentam matar Jesus. Depois desse acontecimento, Jesus ele fica um bom tempo ensinando na Galileia. E Jesus ensinando na Galileia, muitos ali se tornam os seus discípulos, muitos ali se tornam os seus seguidores. Jesus na Galileia, ele ensina os seus discípulos a ir e a pregarem, dizendo: o reino dos céus está próximo. Logo após, Jesus ele organiza uma campanha de pregação na Judeia. Para dar início a essa pregação, para dar início a essa campanha de pregação, Jesus ele escolhe outros 70. Jesus ele seleciona outros 70. E chegamos ao versículo a qual nós fizemos menção. O versículo de número 1 diz que Jesus nomeou também outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante de si. Esses 70 aqui provavelmente faz alusão aos 70 anciões de Israel, do quais o Espírito Santo desceu sobre eles no deserto. Vocês conhecem a história, vocês conhecem mais Bíblia do que eu. No livro de Números, aonde Moisés, no momento que ele se encontra cansado, no momento que ele se encontra oprimido, ele chega para Deus e ele diz assim: Senhor, eu não sou pai desse povo, eu não sou mãe desse povo, peço que me mate,
Aí Deus olha para Moisés e diz assim: põe de pé. Moisés responde: estou de pé, Senhor. Deus fala: do Espírito que está sobre ti, repartirei sobre mais 70. Era Deus dizendo: quer desistir, mas tem unção para mais 70. Quer parar, mas tem unção para repartir com mais 70. Depois, Jesus ele envia esses 70 de 2 em 2. Por que Jesus os envia de 2 em 2? Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2 e também foi uma prática observada pela igreja primitiva. Jesus os envia de 2 em 2 porque não tem mistério, não tem segredo. É para quando um estiver fraco, o outro ajudar. Para quando um estiver caído, o outro ajudar. Quando um estiver pensando em desistir, o outro animar. Jesus os envia de 2 em 2 para que eles, um ajude o outro. O versículo de número 2, Jesus conta o que eles vão fazer. A colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, ele diz que a colheita verdadeiramente é grande. A colheita do quê? A colheita da palavra. A palavra é a semente. Quem semeia é o semeador. O semeador é o pregador. Para nós entendermos este versículo, nós precisamos voltar na parábola do semeador, que se encontra em Marcos 4, Lucas 8 e Mateus 13. Nessa parábola do semeador, Jesus, ele diz que há certo 4 tipos de corações que há de receber a mensagem. É óbvio que quando você prega, é óbvio que quando você ministra, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, almas para Jesus você ganha. Mas também é óbvio que há outro tipo de coração que há de receber a mensagem. Eu vou usar como base a parábola do semeador no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, onde diz que o primeiro coração que há de receber a mensagem é aquele coração em que o diabo tira a palavra do coração. Versículo 15 do Evangelho segundo escreveu Marcos 4. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Como que Satanás tira a palavra que é semeada no coração de uma pessoa? Eu vou dar um exemplo corriqueiro, um exemplo do nosso dia a dia. Vamos supor que o pregador vem e prega sobre domínio próprio. Vamos supor que o pregador vem, prega sobre paciência, prega sobre mansidão. Logo após, acaba o culto, você vai para a sua casa, chega em casa, você se depara com a bagunça. Supostamente, o seu filho não arrumou a casa, não passou pano no chão, não lavou a louça. Você chega em casa e você surta, você se estressa, você perde o seu domínio próprio, você perde a sua mansidão. E ali, nessa questão, o diabo já trabalha e você esquece de tudo que o pregador pregou, você esquece de tudo que o pastor falou. É assim que o diabo usa as coisas corriqueiras do dia a dia para trabalhar no coração da pessoa. O segundo tipo de coração é no versículo de número 16, que é aquele que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. Diz a Bíblia: e da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporários. Depois, sobrevinda a tribulação, por causa da palavra, logo se escandalizam. Perceba que Jesus disse que esse segundo coração, ele recebe a palavra com alegria. Mas essa mesma palavra que este coração recebeu com alegria, depois no versículo seguinte, Jesus diz que por causa dessa palavra vem a perseguição, vem a tribulação. Ou seja, nós vemos que seguir a Jesus não é fácil. A mesma palavra da vida eterna é a palavra que traz luta. A mesma palavra que salva é a palavra que traz tribulação. A mesma palavra que edifica, ela é a palavra que exorta, é a palavra que nos deixa triste, mas é a palavra que nos faz fazer entrar no céu. A terceira palavra, o terceiro tipo de coração, que diz o versículo de número 18:
e outros são os que recebem a semente entre espinho, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu já vou voltar para o texto a qual fizemos menção. Eu estou explicando o versículo 2. Aqui Jesus diz que o terceiro tipo de coração é aquele coração em que recebe a palavra, ele tem a palavra, mas é aquele crente que ele não ora, é aquele crente que ele não jejua, é aquele crente que ele não faz um propósito. Ele faz dieta para cuidar da saúde física, mas não faz um jejum para cuidar da saúde espiritual. É aquele crente que ele não busca. Você chama ele para fazer qualquer coisa, pastor, ele só não ora. Você chama ele para ler a Bíblia, ele não lê. Esse crente que liga para as coisas terrenas, esse crente que liga para as coisas mundanas, a Bíblia diz que essas coisas entrando no coração sufocam a palavra, ou seja, ele se desvia, não gosta da palavra, não dura muito tempo. A palavra nos sustenta. O quarto tipo de coração é aquele coração que retém e dá frutos, ou seja, é aquele coração que dá ou 30, ou 60, ou 100. Então, ou seja, cada um no seu chamado. Há 5 corações que Jesus ele trabalha e a palavra ela nasce. Há 5 corações que a palavra ela frutifica, e esses corações eles dão fruto, independente da quantidade de frutos que você dá. A Bíblia deixa claro que é cada um no seu quadrado, um 30, outro 60 e outro 100. Logo após, Jesus ele diz, agora voltando para o texto que fizemos menção, o capítulo 10 de Lucas, versículo 2, a colheita verdadeiramente é grande. Quando Jesus diz assim, a colheita verdadeiramente é grande, ele está dizendo assim, tem muitos para serem salvos, tem muitas almas para serem salvas, mas ele continua o versículo, são poucos os trabalhadores. É como Paulo escreveu aos Romanos 10:14, como crerão naquele em quem não ouvirão, e como ouvirão se não há quem pregue. É como Paulo escreveu. Jesus, ele diz que a colheita é grande. A colheita é grande, Senhor? A colheita é grande, mas são poucos semeadores, são poucos pregadores, são poucos aqueles que plantam a semente. Ou seja, como haverá colheita se não há quem semeia? Como haverá almas se não há quem pregue? Aí a igreja ela é chamada para pregar, a igreja ela é chamada para ser luz, a igreja ela é chamada para anunciar o evangelho. Me prova, pregador. Eu provo. Marcos 16:15, e disse-lhes, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Vou soltar outra, Atos 1:8, e recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serás minha testemunha, quanto na Galileia, quanto na Judeia, quanto em Samaria e até os confins da terra. E outra, Atos 13:47, assim nos ordenou o Senhor, que nós possamos luz para os gentios e que levasse a salvação até os confins da terra. A igreja é chamada para pregar. Jesus, porém, ele aponta o problema. Qual é o problema? A colheita verdadeiramente é grande, mas são poucos os semeadores. Mas depois ele diz a solução. E qual é a solução, Jesus? Orar. É orar aqui, ó. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha a importância da oração para Deus avivar os seus eleitos. Olha a importância da oração para Deus avivar a sua obra, para Deus avivar o seu povo. Jesus os aconselha que eles orem para que Deus envie obreiros. É como a oração do profeta Abacuque, Abacuque 3:2, ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouviu, Abacuque? Ouvi, e agora? E temi. Só isso? Não, aviva a tua obra agora, Senhor. Aí depois chega o versículo de número 3, que é o que eu mais gosto. Ide pelo caminho, eis que eu vos envio como cordeiro ao meio de lobo. Jesus, ele não envia lobo para o meio de cordeiro. Jesus, ele envia cordeiro para o meio de lobo. Pregador, como que eu vou saber
saber quem é cordeiro e quem é lobo? É fácil. Pega a pregação dele e compara com a Bíblia. Não prestou, joga fora. Pega a pregação dele e compara com os princípios bíblicos. Não prestou, joga fora. Torceu o texto, é lobo. Fugiu da palavra, é lobo. Eu já vi pregadores, irmão, que assumem a tribuna e dizem assim, ó: meus irmãos, fechem a Bíblia, que agora o fogo vai descer. Pelo amor de Deus, eu não sei que fogo é esse, porque a própria palavra diz que a palavra de Deus despede labareda de fogo. É a palavra. Aí Jesus está dizendo que os envia como cordeiro ao meio de lobos. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó: eu vou te enviar lá. Se tiver falsas doutrinas, é para corrigir. Se tiver falsos ensinos, é para falar. Hoje em dia está tudo normal. Os templos estão normalizando o pecado. Pastores homossexuais é normal. Normal para quem é normal. Igrejas inclusivas, normal para quem é normal. Igrejas adentrando o pecado, normal para quem é normal. João 15, Jesus olhou para os discípulos e falou assim, ó: vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era de vós, mas antes eu vos escolhi do mundo. É por isso que o mundo vos odeia. Aleluia, Jesus. É como Paulo escreveu aos Filipenses, Filipenses 1,16: sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Aleluia, Jesus. Hoje em dia você vê tanto escândalo dentro das igrejas, dentro dos templos. É tudo errado. Esses dias eu estava mexendo vendo uns vídeos no Instagram e apareceu um pastor onde ele falou assim, uma mulher que congregava na igreja dele falou assim: pastor, eu sou lésbica, aqui o Senhor me aceita? Aí ele falou assim: não tem problema, aqui nós te aceitamos, porque Jesus disse: vinde como estais. Aí eu vejo esses pastores, eu fico pensando que por que Jesus ainda não os castigou? Por que Deus ainda não pesou a mão? Porque tudo tem o seu tempo. Eu vou mostrar que tudo tem o seu tempo no mesmo texto. Depois, no versículo 4, Jesus diz assim, ó: não carregueis bolsa, nem alforje, nem calçados, e não saudeis a nenhum homem pelo caminho. Pelo amor de Deus, Jesus não é ignorante. Aqui ele está dizendo: não saudeis nenhum homem pelo caminho, porque a missão dos 70 é uma missão que tem que ser rápida. É uma missão que é para ser para hoje. Então não é para ficar enrolado, não é para ficar parado, não é para ficar prostrado, é para ir rápido. Aí no 5, Jesus diz assim, ó: e em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: pai seja esta casa. E se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se ele não tiver alguém de paz, ela retornará para vós. Jesus dá instruções do 4 até o 6. Agora o 7 eu gosto, porque o 7 quebra muitos pregadores. O 7 diz assim, ó: e permanecei na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles derem, porque digno é o trabalhador de seu salário. Irmão, com uma aula de português básica nós entendemos esse texto aqui. A vírgula e muitos de seus significados, como enumerar, separar, enfatizar, explicar, fora outros, aqui nesse texto, olha só: e permanecei na mesma casa. Tá bom, Jesus, a gente vai permanecer na mesma casa, a gente vai pregar, nós vamos ir, vamos dar a paz do Senhor, vamos fazer tudo que o Senhor ordenou. Mas aí, qual é a recompensa? Aí Jesus diz aqui no 7 qual é a recompensa: e permanecei na mesma casa. Aí ele enfatiza: comendo e bebendo das coisas que eles derem. Enfatizar é destacar. Comendo e bebendo das coisas que eles tiverem, ou seja, sem reclamar. Aí depois ele explica: porque digno é o trabalhador de seu salário. Ou seja, vocês vão comer, vocês vão beber, mas é porque digno é o trabalhador de seu salário. Então não tem essa de cobrar para pregar. Não tem essa onde muitos pregadores se escondem atrás desse texto. Não tem essa. O mesmo texto paralelo em Mateus 10, 8, Jesus escreveu assim, ó:
curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça vocês darão. Depois Jesus finaliza: e não mudeis de casa em casa, ou seja, procurando facilidade, entretenimento ou fofoca. Fica na mesma casa e faz a missão. Depois chega no 8: e em qualquer cidade que entrarem, eles vos receberem, comei das coisas que ele colocarem diante de vós. De novo, então é sem reclamar, é o que tiver. Aí o 9: curai os enfermos que nela houver, e dizeres: é chegado a vós o reino de Deus. Lembra que Jesus, os apóstolos, falou essa mensagem? Vocês vão pregar que é chegado o reino de Deus. Ele não mudou a mensagem. No 10 ele responde assim, mas em qualquer cidade que entrares e eles não vos receberem, saiam pelas ruas e dizei: até a muita poeira da vossa cidade que grudou em nós, sacudimos contra vós. Contudo sabei disso, que o reino de Deus é chegado a vós. O 12: mas eu vos digo que haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Naquele dia, Jesus está se referindo ao juízo final. E por que haverá mais tolerância para Sodoma no juízo final do que para este tempo? Porque na época de Sodoma não tinha Bíblia, na época de Sodoma não tinha igreja, na época de Sodoma não tinha Evangelho. Então, você que rejeita o Evangelho, você que rejeita a mensagem, haverá mais tolerância para Sodoma do que para você que rejeita o Evangelho. Mas olha só, e não é só por conta que você rejeita o Evangelho. Agora olha o 16: quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Ou seja, eu estou pregando aqui, é como se Jesus estivesse usando a minha boca. Você que prega, é como se Jesus estivesse usando a sua boca. Depois, é como se Jesus usando a sua boca, você está falando do Evangelho, você está falando da palavra. Aí a pessoa te rejeita, ela acha que está rejeitando somente você, mas ela está rejeitando você, a palavra, o Evangelho, Jesus e o Pai. Por isso que naquele grande dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para quem rejeita o Evangelho. Agora o 17: os 70, depois dessa missão toda, de irem pregar, passar de casa em casa, curar os enfermos, os 70 retornam com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós. Mas eles dizem assim: pelo teu nome. Agora eu vou falar somente essa vez, para vocês repetirem essa frase. Eu falo assim: pelo teu, e vocês falam o nome. 1, 2, 3, pelo teu nome. 1, 2, 3, pelo teu nome. Ou seja, não é no nome de Maria, não é no nome do Papa, não é no nome de Joseph Smith, não é no nome de Ellen White, é no nome que está acima de todo nome, é no nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, é no nome que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Será que a missão Resgatando Vida sabe qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Vocês podem falar esse nome? Mais alto, eu não escutei, fala esse nome. É no nome de Jesus que todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar, todo demônio há de cair e toda condena há de se acabar. Aí Jesus, no 18, ele fala assim: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu já estou caminhando para o final, que a hora é curta. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões. Pelo amor de Deus, não é literal. Se você for para o mato e pisar na serpente, ela vai te picar e tu vai morrer. Se você pisar no escorpião, ele vai te picar e tu vai morrer. Jesus aqui está falando de principados e potestades. Como Paulo escreveu, a nossa luta não é contra homem, mas sim contra principados e potestades. Então Jesus, ele diz assim, e recebereis poder para pisar na serpente e no escorpião. Só que tem gente que acha
que poder é só para girar. Tem gente que acha que poder é só para rodar. Eu sou pentecostal, eu gosto de girar, eu gosto de pular, mas poder é para você olhar para o diabo e falar que ele não vai te parar, é para você olhar para a luta e falar que ela não vai te parar, é para você olhar para as provas e falar que ela não vai te parar, é para você olhar para as tribulações e falar que ela não vai te parar, é poder para pisar, olhar para a cara do inimigo e falar: você não vai me parar, mesmo com as lutas. Eu vou caminhar para o céu, eu vou chegar no céu, mesmo com as lutas, eu vou até o final. Agora olha o 20 é o mais bonito. Mas não vos alegrei por isto, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Ou seja, Jesus não é para nós se alegrarmos porque pregamos bem, não. Não é para nós se alegrarmos porque cantamos bem, não. Não é para nós se alegrarmos porque expulsamos demônio, não. Porque para Ele, por Ele são todas as coisas. Toda a honra, toda a glória é dEle, todo o louvor é dEle. Por Ele, fonte, para Ele, processo, destino. Para Ele são todas as coisas. Jesus, se nós não vamos se alegrar porque nós expulsamos demônio, se nós não vamos se alegrar porque nós pregamos bem, se não vamos se alegrar porque cantamos bem, pelo que nós vamos se alegrar? Se alegra porque Ele era Deus, Ele desceu nessa terra e Ele te deu a salvação. Se alegra porque Ele não precisava descer, Ele desceu, foi humilhado, foi chicoteado, foi cuspido, foi traído, foi crucificado e te deu a salvação. Te alegra porque o teu nome está no livro da vida. Te alegra porque sem a cruz de Cristo nós nem estaríamos aqui. Se alegra porque Ele é o único que podia dar a salvação. Se alegra porque nós estávamos debaixo do pecado, debaixo da lei, nós estávamos debaixo da condenação, e Ele desceu, Ele despiu-se da sua glória, Ele desceu aqui nessa terra, Ele pagou pelos nossos pecados, Ele subiu, mas Ele fez uma promessa: eu voltarei e vos levarei para os altos céus, que para onde estiver eu, esteja vós também. Se coloca de pé, por favor. Eu preguei rápido, já é 9h30, o culto é no horário. Vem para cá, Gislaine, por favor, canta aquele louvor abençoado. Aleluia, Jesus. Enquanto esse louvor é ministrado, que você reflita que independente dos dons que você tiver, independente da autoridade que você tiver, independente da vida que você leva com o Senhor, mas lembre-se que a maior bênção, o maior troféu é estar com o nome escrito no livro da vida. O maior troféu é quando chegar aquele grande dia nós sermos reconhecidos diante dele. Pode soltar, Senhor pastor.